feliz sábado, então não vou dar de novo. Não chegou ninguém depois, né? Hoje a gente está sentindo falta de algumas pessoas aqui. Que piorou. Estão viajando, né? Mas que bom que nós estamos aqui. E que esse lado veio quase todo mundo. O povo que faltou foi desse lado, viu, minha filha? Vocês têm que ver, investigar se estão tudo mesmo viajando, ou para onde é que aonde estão esse povo. Gente, hoje está sendo o lançamento do Quebrando o Silêncio 2025 em todas as igrejas adventistas aqui no Brasil, né? E esse ano, como a Jesus Pires falou, está sendo um tema tão propício, embora ele tenha sido escolhido não agora, sempre o Quebrando o Silêncio, um tempo atrás, pelo menos, eles escolhiam o tema dos próximos 5 anos, era assim. Então, é uma coisa que eles estudam ali, vão, mas não é uma coisa assim muito em cima. Mas o Senhor, que está à frente de tudo, gente, escolheu um tema na hora certa. Porque nunca foi tão propício e tão necessário para o mundo e para a igreja essas informações, né? Porque realmente nós estamos vivendo uma violência digital. Queria fazer uma pergunta para vocês antes da gente começar a entrar na mensagem dessa manhã. Quantas pessoas trouxeram o seu celular? Levanta a mão. Eu trouxe o meu. Baixa. Quantas deixaram o celular? Levanta a mão. Tudo bem. Mas a gente sabe que precisamos trabalhar com o quê? Com a nossa realidade. E houve um dilema muito grande na minha vida, quando, assim que surgiu essa febre de celular para as crianças, porque a informação que se passava era o seguinte: tem que tirar o celular. Tem que tirar o celular. Não pode. Criança não pode ter celular, adolescente pode ter celular, jovem, adulto tem que pegar só de vez em quando, e aquela coisa, e a gente viu que meio que não funciona de uma forma muito radical. Por quê? Por exemplo, eu poderia muito bem dizer assim: olha, não é para ninguém trazer celular para a igreja. Eu não estaria certa, irmãos, eu falar isso. Não é pecado você usar o celular. Agora você precisa saber como usar o celular. Aí é diferente. O celular é uma ferramenta muito necessária e útil. Mas assim como seria radical você chegar para uma dona de casa e dizer assim: você não pode ter faca em casa, porque faca é uma arma branca. Com a faca não se mata gente? Mata ou não mata? Você fere, você mata, você ameaça. Porém, tenta imaginar a vida de uma dona de casa sem uma faca. E aí, como é que vai fazer a comida? Esse aqui, né? Daí para frente. A dona de casa, ela sabe usar a faca para quê? Para o bem. Claro que de vez em quando é importante ameaçar o marido para fazer as coisas dentro de casa, mas, tirando isso, né, ela usa a faca para o bem. Mas um bandido, quando vai sair de casa e bota a faca ali, a intenção dele é usar o quê? Para o mal. Do mesmo jeito é a boca. A Bíblia diz que com a boca a gente pode louvar a Deus, pode elogiar o amigo, pode falar palavras boas, tal, mas com essa mesma boca você pode fazer o quê? Amaldiçoar, enfim, é um instrumento só. Você decide se você quer usar para o bem ou para o mal. E a igreja entendeu. Não gosto desse microfone, ele fica desligando sozinho. A igreja entendeu que, ao invés de você simplesmente falar: olha, não pode, não pode, saber como usar, educar, mostrar a forma como deve ser feito.
E essa é a mensagem, basicamente, que a gente vai trazer esta manhã, com esse tema. Né? Já está aqui? Os perigos. É para ali que aponta para o céu. Já foi. Abram a Bíblia de vocês, quem tiver Bíblia, quem não quiser pode acompanhar daqui também. Em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, 29. O que diz lá? Não saia da boca de vocês nenhuma o quê? Palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vocês estão vendo? Sabe quem escreveu isso aqui? Foi Paulo. Há quanto tempo atrás? Mais de 2000 anos atrás. Mas olha só, essa passagem, que esse versículo, ele se encaixa tão bem nos dias atuais, para o foco que nós, como cristãos e cidadãos do bem, deveremos viver. Por quê? Porque, como eu falei para vocês aqui alguns exemplos, a boca é um instrumento que pode ser usado para o bem ou para o mal. Ela pode trazer vida, assim como ela pode matar. E Paulo, com essa linha de raciocínio, ele falou o quê? Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. No tempo de Paulo, o meio de comunicação era basicamente verbal, né? Aquilo que falava, e numa escala menor, porque não tinha, claro, a tecnologia de hoje, a escrita. Eles se comunicavam pela fala e eles escreviam. A escrita era mais devagar, né? Claro. Hoje em dia, a comunicação pode ser verbal, pode ser escrita, mas ela também pode ser o quê? Digital ou virtual. Você pode se comunicar através de mensagens, tá? Até com pessoas que não conhecem ou com o mundo inteiro. E aí, essa passagem, quando ela diz assim, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, se fosse nos nossos dias, Paulo acrescentaria também que também vocês não venham usar a mão de vocês para escrever mensagens. Eu não diria apenas mensagens, porque quando você fala suja, assim, você pensa, às vezes você pensa assim, olha, eu nunca escrevi uma mensagem com o teor baixo, assim, para ninguém. Mas a questão é, você já escreveu alguma mensagem com intenções de atingir alguém? Todo mundo no WhatsApp tem a ferramenta que é chamada status, né? Não existe nenhuma pessoa que usa o WhatsApp que não tenha essa ferramenta no seu aplicativo. E o status seria basicamente o quê? O teu pensamento daquele dia. O que você pensa, o que você acha, como você está. As pessoas usam aquilo ali para mostrar se está num dia bom, se está num dia ruim, o que está fazendo ali. Exatamente. Algumas pessoas costumam usar o status, quer seja do WhatsApp, quer seja do Instagram, Facebook, não sei, existem várias redes sociais, para atingir alguém, destilar veneno. Eu tenho uma pessoa que é conhecida, uma colega minha há muitos anos, e é muito difícil eu ver ela. Só que de vez em quando eu olho o status dela. Deixei de olhar de uns tempos para cá, eu olho muito esporadicamente. Sabe por quê? Gente, ela todos os dias coloca, em média, uns 10 status. Papai, não denuncia, não. E todos para atingir alguém.
Você sabe o que é? Como é que pode? Eu fico, às vezes, olhando e pensando assim, como é? Será se todos os dias ela amanhece com esse mesmo sentimento? E sabe, e são palavras, ela só não bota o nome da pessoa, mas às vezes ela bota até característica que dá até para a gente saber mais ou menos do que se trata. Palavras que destilam ódio, violência, que magoam. Irmãos, foi feita uma pesquisa no ano de 2024, ano passado. Essa pesquisa era do ano de 2023. Eu acho que está no próximo. Era no primeiro, a pesquisa, então não vou voltar, não. Que mostrava que 58, acho que era 58%, deixa eu ver, eu tenho anotado bem aqui, era. Não é a porcentagem, na realidade. As pessoas, em média, as pessoas, elas passam de 6 horas e 58 minutos. Eu não vou dizer assim, eu vou dizer o quê? 7 horas. 2 minutos para completar as 7 horas. Em torno de 7 horas aonde? Olhem para cá. Quantas horas tem o dia? 24. Porém, dessas 24 horas, no mínimo, 8 horas é para você passar o quê? Dormindo. Então, 24 menos 8, Danuba, que é matemática. Reginaldo. 16. Pronto. Nós temos 16 horas nesse dia. Isso para os que dormem 8 horas. Porque tem deles que dormem menos, tem deles que dormem mais. Dessas 16 horas, você tirando 7 horas conectado, sobra quantas horas? 9 horas, né? Para quem trabalha 8 horas por dia, só fica 1 hora para comer e ir no banheiro. Não sobra muito tempo, não, né? E vão para o banheiro usando... E trabalha usando o celular, muitas vezes. Uma das coisas que eu achei assim bacana, no início teve um impacto, mas depois eu achei muito bacana e foi algo que funcionou, porque eu vi essa realidade dentro do meu lar, foi a Fábia, ela que trabalha com a educação, ter tirado o uso do celular nas escolas. O MEC, exatamente, a Fábia é que faz as coleções. A Fábia Castelo. Eu sou da saúde, tá? Eu não sou da educação, não. Eu sou do SUS. Eu não sou do MEC. Ter tirado o uso dos celulares nas escolas. Por quê? Porque funcionou, gente. No princípio, os alunos ficaram meio que com crise de abstinência. Mas eles agora acostumaram. E a gente já consegue ver menos reclamações vindas da parte da escola por conta dos alunos. Eu pude perceber isso no meu lar, tá? Mas a gente sabe que isso tinha que acontecer, deve acontecer, mas a gente também tem que saber como trabalhar essa parte aí. As palavras, tanto em nossos relacionamentos pessoais quanto em nossas interações digitais, elas devem ser sempre o quê? Positivas, mas não é só positiva. Eu quero falar coisas boas hoje. Vou botar uma mensagem aqui, um versículo da Bíblia. Mas elas também precisam ser o quê? Edificante. Elas têm que ter um propósito de edificação. Essa mensagem que eu vou botar, ela vai fazer bem a alguém? Que edifique, que encoraje, que traga benefício às pessoas. Se não... que está aqui o que eu ia falar naquela hora. A Rafinha dizendo que estava no começo. Aí eu juntei uma coisa com outra. 2023, 52% dos latinos-americanos, eles sofreram algum tipo de assédio digital. Gente, mais da metade da população. E sabe por que eu acho que foi só mais da metade?
porque tem uma parte também que não faz uso de redes sociais. Tá? Eu acho que essa outra metade que não foi, essa outra parte, aliás, que não foi, talvez é porque não tenha nem acesso. Porque se você tem acesso a redes sociais, em algum momento você sofreu algum tipo de assédio digital. Aí você pensa assim, que tipo de assédio? Você sabe que tem vários tipos de assédio digital? Essa manhã a gente vai poder ver alguns abusos cibernéticos. Gente, tem algumas palavras que eu vou falar aqui que eu vou aprender junto com vocês. Eu aprendi junto com vocês quando eu fui estudar o sermão. Porque eu sabia na prática, mas eu não sabia do nome que era usado nas redes sociais. Por exemplo, cyberbullying. Bullying, a gente já sabe, porque é uma palavra conhecida de uns tempos para cá. Na época da geração passada, né, os anos 70, 80, 90, não existia bullying, existia, mas não com esse nome, porque a gente levava na brincadeira, olhava para o menino. Eu, por exemplo, que eu tinha muito cabelo, meu cabelo era assim, daquele jeito que ninguém cuidava naquela época, ninguém se portava, menino não tinha vaidade. Então, eu ia para a escola do jeito que eu levantava, amarrava aqui, passava e ia, e chegava lá, cuidava, mas quando era pequenininha, ficava assim, o sol radiante. E aí eu chegava na escola, o menino começava a me chamar de Denise do Monte, que dizia que meu cabelo era aquele, né? E eu só sorria. O único bullying que meio que me traumatizou um pouquinho foi só um lanche que eu levei para a escola, que mamãe não me deu, foi eu, a tentação. Fui comer. Olha, hoje eu falo sorrindo, venci esse trauma, mas eu passei muitos anos assim. Fui comer uma tal de uma farinha com açúcar de manhã, de noite, assistindo a novela. E eu achei bom, eu gostava. Naquela época a gente gostava dessas coisas. Hoje eu não tenho coragem de dar para minha menina. Farinha com açúcar, sei lá, merenda. E aí eu ainda botei umas gotinhas, porque as meninas me ensinaram, minhas irmãs, elas inventavam umas receitas doidas, que elas chegavam, a gente chegou até a comer pasta com carne, porque para dar sabor. Mas a gente botava um pouquinho de açúcar em cima, irmão, para ficar mais gostoso. E eu coloquei demais, coloquei umas gotinhas de óleo, para não ficar muito seco. E eu comecei a comer e encheu. Eu falei, não vou dar conta, mas tá tão gostoso. Aí eu lembrei, amanhã eu vou para a escola, vou levar. Eu não podia pedir uma vasilha para a mamãe, porque ela ia saber e ela ia me proibir de cometer essa loucura. O que eu fiz? Peguei uma caixinha de grampo, que mamãe botava bobs naquela época, e coloquei essa farinha dentro da caixinha de grampo. Coloquei na minha bolsa. Gente, eu tinha uma pasta. Não sei onde meus pais tinham encontrado dinheiro, mas eu tinha uma pasta daquelas que ficava armada, a gente segurava assim, ela era toda chique. E eu estava lá na fila, cantando o hino. E os meninos que estavam... Eu coloquei isso à noite, escondido para a mamãe não ver. Quando eu fui para a escola no dia seguinte, eu nem me lembrava disso. Tinha lanche na escola, tinha merenda na escola. E aí as meninas que estavam atrás de mim, na fila, diziam assim, tem uma areia caindo em mim. Toda vez que eu me mexia assim, caía um pouquinho da farinha. Mas eu não me lembrava, dizia, vocês não é doida? Farinha, não está caindo em mim, não. Passou. Na hora do lanche, eu brincava muito, então saí da turma para ir brincar. Comi, ficava brincando. Alguns meninos que eram mais quietos, ficavam brincando dentro da turma. Quando eu estava lá, toda suada, assanhada, correndo, uma das minhas amigas fala assim, Denise, derrubaram a tua bolsa dentro da sala e derramaram uma coisa que tinha dentro. E eu falei assim, espalharam as coisas tudinho. E eu entrei, irmãos, dentro da turma, ainda sem lembrar. Só que quando eu cheguei, estava assim, os alunos quase tudo ao redor. Isso se acabando de mangar. Quando eu olhei para o chão, aqueles que eram muito meus amigos estavam ajuntando a farinha para botar. Aquela foi a gota d'água, porque eu fiquei com tanta raiva, eu comecei a chorar, porque ficava tudo, farinha com açúcar, falando.
E aí, eu queria dizer que não era minha, mas não tinha como. E eu fiquei, e eu chorava, aí a menina veio, a minha coleguinha, achava que eu estava chorando porque tinham derramado a farinha com açúcar, mas eu estava chorando com vergonha. E ela veio para me dar. E eu me lembro que eu tinha pegado até uma colherzinha pequenininha para me comer e tinha botado dentro. E ela pegou assim para me entregar, e eu bati com a mão, dizendo que não queria, coitada, a bichinha me ajeitando. Mas dali em diante, ninguém mais me chamou pelo nome. O meu apelido dentro da turma era farinha com açúcar. Eu nunca deixei de ir para a escola por conta disso. E depois acabou que eu comecei a achar graça com o tempo. Mas se fosse com uma de minhas filhas hoje, eu já tinha ido na escola da parte. Já tinha mexido com promotoria, porque hoje as coisas são bem diferentes. Depois a gente vai falar um pouquinho mais de como funciona na prática esse Cyberlink. E dá sim. Ó, vocês deixam eu falar do jeito que eu leio, viu? Quem é que sabe o que é isso aí? Ninguém, né? Joelso, já ouviu falar? Tudo isso aqui é bastante conhecido, embora nós não saibamos o significado do nome. Quando eu falar para vocês, vocês vão dizer assim, ah, é? E esse outro? Lê aí, Alex, o pessoal ouvir. Como? Groming. E esse outro? Lê, Rafinha. Ó? Frab? Rapaz, esse pessoal são tudo. E o sexting? Esse eu leio, é mais fácil. Pois é, gente, olha, dentre esses aqui tem vários outros que são tipos de violência digital que nossos filhos, nós ou pessoas ao nosso redor estão sofrendo calado. Uma em cada 8 crianças no mundo foi vítima de algum tipo de violência, o quê? Sexual, na internet, entre maio de 2022 e 2023. Aí você diz assim, meu filho está protegido em casa. Nunca foi uma festa, nunca saiu de casa sozinho. Então, ele nunca teve... Às vezes a gente olha para a geração e diz assim, onde é que essa geração está aprendendo isso? Redes sociais. Aliás, redes sociais não, gente. Internet. Depende do tipo, do tipo de site, que também a gente não vai generalizar, a gente vai explicar direitinho como é que essas coisas acontecem. Aí, novamente em Efésios, vamos lembrar o que nós lemos? Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que isso significa no contexto atual? O poder das palavras, o impacto no mundo digital. Gente, nós poderíamos simplesmente, como igreja, entrar com uma campanha dizendo não aos celulares. O que nós iríamos conseguir? Na real, com isso? Então é doido, é? Como é que o mundo meio que gira? Por exemplo, uma pessoa vai viajar para algum lugar, usa o quê? Nunca foi nesse lugar. Está lá o GPS para guiar, não é? Você está num lugar, você precisa se comunicar com alguém. Por exemplo, minhas filhas, quando elas vão para qualquer lugar, cada uma delas tem um celular. Antes dos celulares, elas já tinham um tablet. Então, meio que eu comecei muito cedo, não recomendo a ninguém, mas eu sempre consegui rastrear elas através das redes sociais. Tipo, eu sempre usei o Instagram para saber onde elas estão. E estando em qualquer lugar, a gente sempre está se comunicando. Que hora você vem? O que você está fazendo agora? Então, é necessário nessas horas. Relógio, a gente meio... Quantas pessoas têm relógio aqui? Levanta aí a mão. Relógio que eu estou falando, relógio. Muito bem. Eu faz muitos anos que eu deixei de comprar relógio, porque, tipo assim, eu olho as horas no celular
Não é muito bom, porque várias vezes, gente, eu confesso para vocês que eu peguei o celular para olhar a hora e fui olhar outra coisa, e soltei o celular e eu, a hora, a única coisa que eu esqueci foi de olhar a hora. Nós devemos falar e agir de maneira a fortalecer e encorajar os outros. Então, a igreja entende que, ao invés de dizer você não pode usar, ensinar a forma como pode e como deve usar. Porque se nas redes sociais está cheio de pessoas atacando, nós precisamos fazer o quê? O que a Bíblia diz? Vós sois o quê? O sal da terra. A terra é insossa. E uma comida insossa, ela não presta. Mas a Bíblia diz que o cristão é o sal da terra. Então, o sal é para dar sabor à comida. Nós não podemos sair do mundo, porque Jesus disse assim, Senhor, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É aqui nesse mundo que nós estamos e vivemos. Então, nós precisamos ter uma influência nesse mundo e não permitir que sejamos influenciados. No ambiente digital, isso se traduz em compartilhar mensagens de esperança, amor e respeito. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu faço uso de 2 redes sociais, WhatsApp e Instagram. Eu tenho Facebook, mas eu meio que não uso. As postagens que estão lá é porque elas são vinculadas com o Instagram. Tudo que a gente posta lá vai para o Face. Às vezes tem algumas curtidas lá e eu digo, mas eu tenho não sei quanto tempo que eu entrei no Face. Aí depois eu acabei descobrindo que o que eu posto no Instagram aparece lá no Facebook também. Eu não uso o TikTok porque eu não acho muita graça, nem Kawaii, essas redes assim. Tem outras além dessas? Não, o Instagram eu falei aqui, então tem várias, mas o que eu uso principalmente são essas. As minhas meninas, quando elas começaram, meio que, quando elas eram menor, era TikTok e Kawaii muito. E era muitos vídeos, muita informação, e aí elas ficavam muito presas naquilo ali. E eu ficava olhando e eu achava que, tipo assim, olha, eu tenho que ver o que vocês estão vendo. Eu disse, não, mas eu só estou vendo. A Maria gostava muito de olhar coisa de comida, sabe? Aquele pessoal comendo aquelas coisas, é só isso. Então, só apresentava isso. Vitória era muito mais a questão de frutas e jogo, e aparecia muito isso. Aí, na época, eu pensava assim, mas isso aqui não tem. Porque você sabe que tem o algoritmo, né, das redes sociais, aquilo que você mais pesquisa é o que mais aparece, né? Aí, o que acontece? Eu via que não eram coisas ruins, porém, eram distrações que prendiam muito a atenção delas. E era o dia e a noite, eu ficava ali, vidrada. E eu falava assim, mas tudo em excesso é demais. Tem que ter mudança. E foi muito assim complicado. Hoje não está onde eu gostaria que já estivesse, mas melhorou bastante. Por quê? Por indicações de psicólogo, amigos, conselhos da família. A Vitória, ela ela faz atividades físicas, porque é uma das coisas que ela gosta muito. Então, eu pago mensalmente treino para ela de futebol, que é o esporte que ela mais gosta. Gosta de futebol, assim, demais. Coloquei ela num time misto, com treinador, com acompanhamento, 2 vezes por semana, então ela vai, e aí meio que ela gosta e, sabe, saiu mais do celular. Ela não se prende muito ao celular, ela gosta muito de brincar com outros. A hora que ela não está no treino, ela está brincando com os vizinhos, às vezes na quadra ali. Aí tem as amigas agora ali, que também já vai nessa de brincar. A Maria foi para o integral. No integral, não era o dia todo, né? E não podia ficar no celular. Então, eu percebi que também o fato de ter saído ali o dia todo das telas e chegar em casa no final do dia já muito cansada, ela não conseguia ficar muito tempo. Dentre outras distrações também na vida, né, que teve,
saiu mais. E, gente, melhora. Melhora. Por quê? Porque se fica muito ali, fica muito estressado, muito irritado. Ontem eu estava no serviço e eu vi uma menina que é filha de um adventista. Ele não mora aqui, ela é criada por a mãe que não é da igreja. E ela tem em torno de, acho que é 10 anos. Desde pequenininha, ela sempre gostou do TikTok. Mas é daquele TikTok, da musiquinha do TikTok. Ela sabe todos os passinhos. E ela fica o dia inteiro. A mãe dela trabalha comigo lá no postinho. Então, ela estuda de manhã. Quando é 10 horas, ela sai da escola e vai para o postinho. Quando ela vem com a bolsa correndo no corredor, os olhos desse tamanho. Mãe, o celular, o celular, o celular. E aí a mãe entrega o celular para ela e ela coloca assim, pendurado, e começa a dançar. Me deu vontade de eu gravar ontem, mas fiquei com medo de depois me processar. Mas eu gravei aqui na mente. Ela ficava, a distância era essa aqui, ó. Era essa a distância. O olho, ela não piscava. Só o corpo que ela ia fazendo os passinhos e ficava. E eu disse, eu vou ver até que hora ela vai aguentar. Mas quem se cansou foi eu, porque ela não cansou. Sabe? E a mãe dela às vezes falava com ela e brigava, você precisa comer, você precisa fazer alguma coisa. E eu vejo que meio que a menina fica hipnotizada. Essa seria a palavra. Hipnotizada, ali na frente, tem todo. São muitas informações. E principalmente aquilo que a gente tem visto muito hoje, que é a adultização de crianças. Os passinhos, as músicas que ela estava dançando, tanto tinha letras, eu não vou dizer nem que eram sensuais, era pervertida mesmo. Porque sensual é uma coisa bem mais leve para descrever a letra da música que ela estava dançando. E não era só a letra da música, eram os passos também, que não eram também sensuais, eram vulgares, sabe? Falava coisa e, por exemplo, vou dar de leve, claro, minha cabeça é redonda, aí ela botava a mão na cabeça, mas não era na cabeça. E daí vai. Então, são coisas terríveis que deveriam ser proibidas, mas não são, porque, por exemplo, a gente vem de uma geração onde tinha bem claro nos bares dizendo assim, bebida alcoólica, proibido para o quê? Menores de 18 anos. Então, o menor de 18 anos não podia beber. Algumas práticas são ilícitas para menores e para criança mais ainda. Só que através das redes sociais não tem idade. Vai tudo. Eu não sei, gente, se vai dar para mostrar tudo, não tem como, porque o tempo já está bem corrido. Mas eu queria, pelo menos, falar para vocês o que significava cada uma daquelas palavras lá. História de Lucas. A história de Lucas é uma história que é muito comum. Ele vivia ele era um menino comum, né? Deixa eu só voltar aqui. Era um menino comum, como qualquer outro adolescente dessa idade, que estudava, fazia as coisas em casa, era amoroso. Mas aí ele começou a entrar naquela de ficar muito tempo no celular. Ficava no quarto, depois então, nesses grupos, ele acabou entrando num em que ensinava coisas assim, agressão, e ele acabou se tornando um menino assim, muito agressivo dentro de casa. Os professores começaram a perceber, os pais começaram a perceber, e a mãe via que ele era muito irritado, queria quebrar as coisas, sabe? Falava áspero com todo mundo, e mesmo quando as pessoas tentavam falar calma, ele ficava assim, e descobriram que era justamente por conta disso. Procurar ajuda profissional, psicólogo, assistente social, foi aquele trabalho todo, afastando um pouquinho, tirando aquela parte que estava sendo prejudicial para ele, automaticamente o Lucas mudou. Voltou a ser o menino que ele era antes, consciente agora, porque não adiantou só tirar, não adianta tomar o celular, tem que conscientizar. É assim, fazer com que eles entendam que aquele é uma furada para eles. Deixa eu só vir para cá, porque lá tem muitos slides, então vai demorar. Vou só encerrar com isso aqui, viu, irmãos? Para dizer o que cada uma daquelas palavras ali significa, tá? O cyberbullying,
Esse é mais conhecido. O que significa? É o abuso de discriminação praticados em ambiente digital. Por exemplo, eu pego uma foto do Alex, que ele não estava numa posição muito boa aqui na igreja, abrindo a boca, aí eu jogo no grupo. Só com a intenção mesmo do pessoal, o quê? Caçar conversa. Uma vez uma amiga minha pegou eu comendo, com um prato desse tamanho ali atrás. Aí eu fico, rapaz, olha essa... Mas depois eu levei na graça, o pessoal vão esquecer. E eu não sou muito de me encabular com as coisas, não. Na hora eu posso dizer que depois eu acho é graça. Mas algumas pessoas, infelizmente, não são assim. E às vezes uma coisa que aparentemente parece assim até sutil, pode gerar algo muito grandioso depois. Se você, quando você quiser postar uma foto ou um vídeo, analisa primeiro, antes, vê se tem, pede a autorização da pessoa, às vezes, ela, ei, posso postar essa foto aqui sua? Se a pessoa autorizar, bom. Mas se for intencional, que você quer a intenção, às vezes um comentário, eu já botava aqui que o irmão estava dormindo na igreja, ou o irmão não foi, o irmão não gosta de participar, quer ver? Vou já botar aqui uma indireta. Isso é bullying, irmão. Exatamente, exatamente. O doxing, vou falar o nome aqui, a divulgação não autorizada de informações pessoais. Por exemplo, alguém te contou uma coisa, ou você ficou sabendo de algo, e aí você fez o quê? Jogou nas redes sociais. Essa semana, uma discussão, não teve mais ou menos uma discussão no grupo lá de casa, porque eu ensino zangar outro não, da família. Família só briga por causa de ou política, ou dinheiro, quando vai pedir alguma coisa para alguém, às vezes dá. E aí, aconteceu que alguém lá no grupo falou uma coisa que no privado deu uma confusão danada. O pessoal do grupo da família não ficou nem sabendo. Eu fiquei sabendo porque depois a pessoa mandou mensagem no privado e disse assim, olha só, fulano escreveu isso com indireta para mim, minha esposa, que já estávamos brigados, viu a mensagem, veio no privado e me mandou esse texto aqui. E eu digo, isso às vezes acontece muito. Né? De alguém, vamos pensar, o que Paulo falou? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A tradução aqui dizia suja, mas torpe. Qualquer coisa que seja para prejudicar alguém. O grooming, aliciamento de menores para abuso. Vocês sabiam que tem muitas redes sociais que usam vídeos, alguma coisa, para chamar a atenção de crianças, porque o público que eles querem é esse, justamente para que depois de prender a atenção, eles possam, então, aliciar essas crianças. Vocês sabiam disso? Que existe isso e está numa proporção cada vez maior. Às vezes você diz assim, mas as minhas filhas ou os meus filhos só assistem coisa de criança, mas nem tudo de criança presta não, viu? Tem que ter cuidado, porque hoje em dia até os filmes infantis, desenho animado, estão ensinando pornografia, estão ensinando homossexualismo. E a Bíblia diz o quê? Ensina a criança no caminho que deve andar, porque ainda quando ele for velho, jamais se desviará dele. O diabo, sabendo disso, usa para ensinar o que ele quer ensinar. Depois de botar na cabeça de uma criança que 2 homens é normal, meu amigo, quando for velho, ele vai defender o homossexualismo, porque ele aprendeu, ele viu, era comum, os amiguinhos e tal e tudo. Entende? É por aí. O framping, que é a prática de criar contas sociais ou plataformas virtuais com informações o quê? Falsas. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu só posso dar o exemplo de mim, não posso dar o exemplo de outras pessoas. Eu tenho 2 contas no Instagram. Uma minha, pessoal, e outra da minha empresa, que eu trabalho com decorações, então, para mim estar postando o meu trabalho lá. E conseguindo mais clientes através dessa rede social.
Quando eu comecei, já faz alguns anos que eu comecei essa conta da empresa, eu disse assim, eu preciso de seguidores. Aí o meu sobrinho disse assim, eu vendo seguidores. Eu falei, pois eu quero comprar. E eu comprei os seguidores nesse meu sobrinho. E eu falei, rapaz, eu não entendo muito. Na época eu entendia menos ainda, de redes sociais. E aí eu disse assim, ele falou, tia, é o seguinte, você me dá o dinheiro amanhã de manhã, você vai estar já com esses seguidores. E eu falei, e a ligeira assim, onde é que tu vai conseguir esse tanto de gente para me seguir? Quando foi no outro dia, a minha conta estava com esses seguidores a mais. E eu fiquei achando, eu digo, mas rapaz, como é que esse menino conseguiu? Eu ficava perguntando para ele, como? Tu passou a noite chamando gente para me seguir? Como foi que isso aconteceu? Depois eu descobri que não era só ele, muitas pessoas fazem isso. Só que são contas falsas, sabe? A pessoa abre uma conta e não vai servir de nada, as pessoas não vão interagir. Se anda atrás de cliente, contas de pessoas inexistentes, vai resolver alguma coisa? De jeito nenhum, viu, seu Alex? Tu pensa que eu não sei das coisas, não? Eu agora estou entendida. Então, tem pessoas que fazem isso. Essa semana passada, quiseram me aliciar através do Telegram, que é uma rede social que eu não conheço muito entrando agora, mas quiseram me aliciar para que eu ganhasse dinheiro, fora o Chigrinho, que eu já recebi vários convites, vários, e eu sempre recuso todos para divulgar na minha conta, e eu não faço esse tipo de divulgação. E esse outro era só para me fazer o quê? Curtir, comentar e... Exatamente. E aí eles até transferiram dinheiro para a minha conta, e eu falei, é fácil assim? Aí eu fui analisar. Quando eu fui analisar, eles disseram assim, olha, tem essa empresa aqui de hotel em São Paulo, eu só preciso que você entre lá no site e que você coloque 5 estrelas desse hotel e fale alguma coisa boa do hotel. Mas eu não conheço o hotel, eu nunca fui hospedada nesse hotel. Como é que eu vou fazer isso? O que eu ia estar fazendo? Eu ia estar ganhando dinheiro para mentir. E eu falei assim, muito obrigada, eu gosto muito de dinheiro, é muito útil na minha vida, mas eu recuso, eu não quero. Tá? E aí eu descobri que muitas empresas, como a Shein, Shopping, paga isso, você vai lá, quer comprar uma coisa, aí você vai nos comentários, vou ver se o produto é bom. Tem vários comentários dizendo que é bom, não confie mais. Eles pagam pessoas, entende? Então aqui entra nisso aqui, tá? Entra nisso aqui. Ah, é? Ainda bem que eu nem entrei nisso aí. E por último, não menos importante, sexting, ou time, não sei. Compartilhamento de conteúdo sexual explícito que envergonha totalmente a pessoa. Agora eu vou falar uma coisa bem aqui que acontece muito e vocês vão se familiarizar. Caboclo tá lá, namora com a moça. E durante o namoro, maravilhas. Tem uma vida íntima lá, filma. Só que o namoro acaba. Termina. Viram inimigos. Aí, ele, para se vingar dela, porque ele deixou, quem sabe, ele por outro, joga na rede social um vídeo íntimo dele com ela. Você sabe quantos jovens e adolescentes já tiraram a vida por causa disso? Porque foram expostos. Às vezes, os homens aliciam mulheres para mandar pelo menos uma foto. Você é linda, manda só uma foto sua. Tá? Eu queria que você, só de calcinha, pode estar de sutiã e tal, e faz aquilo, vai e mexe. Aí a iludida manda a foto. É só para mim. Hoje em dia, não confio nem em visualização única, porque eu já descobri uma forma de ludibriar. Antes eu tinha raiva, alguém mandava uma foto de visualização única, eu olhava, e aí eu não conseguia ver direito, quando eu queria olhar de novo já tinha sumido. Aí quando eu vejo que é visualização única, alguém vai mandar para mim, e eu disse, espera ainda,
Daqui teu celular, Vitória. Clico lá, tiro a foto, ainda caso conversa com a pessoa. Aí depois eu mando a foto de foto. Ah, mas era visualização única. Consegui, minha amiga. Agora, se eu quiser, ó, tá bem aqui. Estou falando aqui, brincando, irmãos, mas isso é real. As pessoas jogam nas redes sociais e acabam com a vida do outro. Acaba com a vida do outro. A recomendação, sigo uma mulher da igreja, ela é psicóloga e sexóloga, da igreja adventista, e ela diz o seguinte, que não recomenda nem para casais da igreja que eles fotografem, façam vídeos íntimos deles. Sabe por quê? Porque aconteceu de um casal ter sido... a vida deles quase acabaram. Por quê? Porque eles tinham no celular deles, ó, não mostra para ninguém, nunca jogaram em rede social. Porém, a bênção do filho pegou o celular da mãe, malinando, e pegou essa bendita foto e botou aonde, sem querer? No grupo da igreja. Então, se no teu celular não tem nada disso, tem como vazar? Não tem. Então, o melhor é o quê? Evitar. Confie na gravação do cérebro de vocês. Olhei, vi, está registrado aqui, meu amor, lindo, maravilhosa, tudo tá bom. Então, irmãos, mas para finalizar, o apelo que nós fazemos devemos quebrar o silêncio, devemos falar, nós não devemos nos calar, nós estamos ali para entregar na saída, eu queria que a Dona fosse já, quando a gente fosse cantar o hino, para entregar a revista para cada um dos irmãos, e para os adolescentes, não, a gente não vai cantar não, a gente vai só orar, mas que nós venhamos trabalhar isso em nossas vidas. Entrar nas redes sociais com a intenção de levar uma mensagem que seja certeira. Às vezes não adianta só dizer assim, não, vou falar da igreja, às vezes a pessoa não quer ouvir aquilo ali, mas tem coisas que talvez as toquem, então procure ser certeiro naquilo que você vai falar. E se alguma coisa que você quer desabafar e falar, escreve num papel, depois joga fora. Mas não poste nada que seja para magoar, para ofender, para machucar alguém. Porque somos o sal da terra e a luz do mundo. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos recebidas de Ti. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para sermos luz do mundo e sal da terra. Temos a grande responsabilidade de fazer a diferença. Ao invés, Senhor, de repassarmos, quem sabe, informações que vai machucar alguém, que nós venhamos divulgar, sim, mas a Tua palavra, palavras que sejam para trazer conforto, alegria àqueles que mais necessitam. Que o nosso tempo não seja desperdiçado, mas seja bem aproveitado, quer seja dentro ou fora das telas. Que venhamos ter sempre o foco de poder ser uma influência boa e um bom testemunho de Ti aqui nessa terra. Que venhamos também entrar em defesa daqueles que têm sofrido esse tipo de violência. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.